Bom, gente, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Bem, com vistas a ajudar, né, tanto eu como vocês, né, que nós vamos já fazer a prova do Bonet, da segunda P de História da Matemática, eu resolvi resumir o conteúdo, resolver algumas questões passadas, a AP dele, né, e espero que dê tudo certo para nós mais tarde, vai dar. Espero que essa videoaula ajude vocês, né, tanto eu como vocês. Bem, agora eu vou revisar um pouco, bem rapidamente, resumidamente, a parte da história, né? O Scipione, ele foi o primeiro a descobrir como resolvia uma equação cúbica na Itália. E ele conheceu Fiore. Dito isso, ele ia morrer, né? Ia levar a fórmula para o túmulo. Aí ele falou a fórmula ao Fiore, só que ele não demonstrou para ele. Aí, logo depois, Tartaglia, ele afirmou que teria descoberto uma forma de resolver também a equação cúbica, só que ele manteve o segredo, né? Aí o Fiore ficou sabendo disso, do Tartaglia, aí houve uma disputa entre eles dois para que resolver as cúbicas, né? E Tartaglia, ele venceu essa disputa. E depois aparece na história o Cardano, que ele era médico, rico, bastante influente, e ele, de uma forma astuta, ele arranca essa fórmula da equação para resolver a cúbica do Tartaglia. Ele arranca o método dele. Só que ele jurou que ele não ia divulgar esse método. Só que posteriormente ele quebra o combinado. Aí mais tarde ele publica, na verdade, ele publica a fórmula e até hoje é conhecido como a fórmula de Cardano. Alguns autores afirmam que é a fórmula de Cardano-Tartaglia, só que nos livros ele é mais conhecido como a fórmula de Cardano. Bem, dito isso, a gente já pode resolver essas questões aqui, ó. Sobre a história das equações cúbicas, analisadas as afirmações abaixo, pondo V ou F. A chamada fórmula de Cardano, que resolve ax ao cubo mais ax igual a b, foi na verdade descoberta por Scipione. Alternativa verdadeira. 2. Tartaglia foi quem descobriu como resolver a cúbica x ao cubo mais ax ao quadrado igual a b, transformando em y mais py igual a q, onde x é igual a y menos a sobre 3. Essa alternativa também é verdadeira, porque isso aqui é a transformação em Tartaglia, que eu vou mostrar para vocês mais logo. E a última alternativa, Fiore, que disputou com Tartaglia, até aí tudo bem, foi o descobridor da fórmula de Cardano. Na verdade, não foi o Fiore que descobriu, quem descobriu foi o Scipione, que resolve a cúbica do tipo x ao cubo mais ax igual a b. Isso torna essa alternativa falsa. E também tem mais essas duas alternativas, ó. A chamada fórmula de Cardano, que resolve a x ao cubo mais ax igual a b, foi na verdade descoberta pelo matemático por Tartaglia. Na verdade, essa alternativa ela é falsa. A fórmula de Cardano foi descoberta por Scipione. E essa alternativa Tartaglia foi quem descobriu como resolver a cúbica x ao cubo mais ax ao quadrado igual a b, transformando em y ao cubo mais py igual a q, onde x é igual a y menos a. Ela se torna falsa porque não é x igual a y menos a. É x igual a y menos a dividido por 3. Agora eu vou falar para vocês sobre a fórmula de Cardano em relação ao discriminante da cúbica e os possíveis casos de raízes. Dado a equação cúbica x ao cubo mais px igual a q, nós vamos ter que essa é a fórmula de Cardano. Ela é um pouco grande, mas você consegue decorar ela, porque basicamente ela tem duas partes, as duas partes são praticamente idênticas. O que vai mudar aqui é este sinal, que neste caso aqui é mais e aqui é menos. Aí como é que ela fica? Ela serve para achar uma das três raízes da equação cúbica, e ela é da seguinte forma: x vai ser
igual a raiz cúbica de Q sobre 2 mais raiz quadrada de Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo, mais raiz cúbica de Q sobre 2 menos raiz quadrada de Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo. E essa parte aqui que está dentro da raiz quadrada, ela é o discriminante da cúbica. O que é o discriminante da cúbica? É Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo. Então, quando a gente tem uma equação do terceiro grau, a gente tem que transformar ela nesse formato, descobrir quem é o Q, que vai ser a variável, não vai ter variável, e o P, que vai acompanhar a variável X. Tendo posse desses dois valores, a gente aplica na fórmula e descobre uma das raízes uma das raízes cúbicas. E tendo uma das raízes cúbicas, a gente consegue achar as outras duas raízes. E, levando em consideração que o discriminante é de valor, a gente pode escrever a fórmula de Cardano dessa outra forma, que é uma forma alternativa, onde x vai ser a raiz cúbica de Q sobre 2 mais raiz quadrada do discriminante mais raiz cúbica de raiz cúbica de Q sobre 2 menos a raiz quadrada do discriminante. E nós vamos ter esses três casos. Quando o discriminante ele é maior que zero, nós vamos ter o caso em que as três raízes elas são distintas, são diferentes, e uma raiz ela pertence aos reais e as outras duas raízes pertencem aos imaginários, aos números complexos. Se o discriminante for igual a zero, nós vamos ter o caso que duas raízes elas são iguais e a outra é diferente, e as três raízes vão pertencer aos reais. E quando o discriminante da cúbica dá negativo, nós vamos ter que as três raízes elas são distintas e as três raízes elas pertencem aos reais. Agora, sabendo da forma do determinante, eu vou resolver essa questão aqui da prova passada. Analisando o discriminante da equação cúbica x ao cubo igual a 9x mais 5, podemos afirmar que... Aí eu coloquei aqui só a resposta. Mas as alternativas na prova passada era uma questão de marcar. E a alternativa de A até D era assim. Letra A. Tem três raízes reais, sendo duas iguais e uma diferente. Letra B. Tem três raízes diferentes, sendo duas são raízes reais e uma imaginária. Letra C. Tem três raízes diferentes, sendo uma raiz real e duas são raízes imaginárias. E letra D, que é a resposta, tem três raízes diferentes e todas são raízes reais. Como é que a gente resolveria essa questão, né? Dada a equação cúbica, que é essa aqui, ó, x ao cubo igual a 9x mais 5, a gente transforma ela na fórmula x ao cubo mais px igual a q. Passando o 9 para cá, vai ficar x ao cubo menos 9 igual a 5. Esse é o valor do P, menos 9. Esse é o valor do Q, 5. Aí a gente aplica a fórmula do discriminante, que é Q sobre 2 ao cubo mais P sobre 3 ao... Perdão, Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo. E a gente substitui os valores na fórmula. Aqui vai dar 5 sobre 2 ao quadrado mais menos 9 sobre 3 ao cubo. Aqui, tanto faz vocês elevarem ambos ao quadrado, ou então vocês podem também, para ser mais rápido, dividir a fração, por exemplo, aqui, ó, menos 9 sobre 3 vai ser menos 3, elevar ao cubo, que dá menos 27. Aí esse é o resultado. Aí, de posse desse valor, como 27 é um valor maior que 25 sobre 4, nós vamos ter que o discriminante é um valor menor que zero. Aí, quando isso ocorrer, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter três raízes distintas e todas elas pertencentes aos reais. E essa é a resposta dessa questão. Letra D, ó. Tem três raízes diferentes e todas são raízes reais. Bem, agora continuando, eu vou resolver a sexta questão da P2 passada, que é essa aqui, ó. Dado o número raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 60 mais raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de menos 60, encontre uma equação cúbica com coeficientes inteiros, onde uma das raízes é esse número. Bem,
De posse desse número, a gente vai e com a fórmula para calcular o discriminante, a gente consegue achar os valores de Q e P. Aí depois só substitui nessa forma aqui e acha a equação da questão. Considerando esse número, ó, a gente vai ter que esse é o valor do discriminante, que está na forma alternativa, né, da forma de Cardano. O discriminante vai ser o quê? Vai ser Q sobre 2 ao quadrado mais P sobre 3 ao cubo, igual a menos 60. Daqui, da fórmula aqui, a gente descobre o valor de Q. Porque esse 2 aqui, ele é o Q sobre 2 da fórmula do Cardano. A gente sabendo que Q sobre 2 é igual a 2, a gente tem que o Q é igual a 4. Pronto. De posse do Q, a gente descobre o valor do P. Basta substituir na fórmula. 4 dividido por 2 dá 2, ao quadrado dá 4. Igual a P sobre 3 ao cubo, igual a menos 60. Ou seja, 4 mais P sobre 3 ao cubo igual a menos 60. Passando 4 para lá, a gente vai ter que P sobre 3 ao cubo é igual a menos 64. Extraindo a raiz cúbica de ambos os lados, a gente vai ter que P sobre 3 é igual a raiz cúbica de menos 64 menos 4. Ou seja, a gente descobre que o P é igual a menos 12. De posse dos valores de P e Q, a gente deixa nessa forma aqui, x ao cubo mais px igual a q, aí fica x ao cubo menos 12, x igual a 4, onde o P é este valor e o Q é este valor. Aí resolve a questão. Bem, agora eu vou voltar um pouquinho e resolver a questão da P1, que é o seguinte: usando uma régua, aplica o método geométrico dos gregos para resolver a equação linear 3x igual a 14, mostrando exatamente o segmento. Bem, 3x igual a 14, a gente escreve da forma 3x igual a 2 vezes 7. A gente estabelece a proporção. 3 está para 2, assim como 7 está para x. Como é que vem essa proporção? Se a gente fizer meio pelos extremos, dá 3x igual a 14, mesmo valor. Aí aqui a gente vai para a régua, e medindo, a gente bota o valor, né, 3 aqui, centímetros, está para 2 centímetros. Assim como aqui, 7 centímetros está para x centímetros. Aí, basicamente, para vocês terem certeza que vão acertar a questão, vocês pegam um número, 14, resolve a equação da forma tradicional que a gente conhece, 14 dividido por 3, vai dar um valor, uma dízima periódica, 4,6. Aí vocês vão na régua de vocês, marca o 4,6 e deixa o tamanho do pedaço, porque o Bonet vai olhar isso. E depois só passa as paralelas e pronto. Esse é o valor que os gregos, o método que os gregos utilizavam para resolver a equação linear. Agora eu vou resolver a questão da P1 nossa passada, que é o mesmo método geométrico dos gregos, só que agora é para a equação quadrática. Como é que fica ela? Basicamente, a gente vai ter que x ao quadrado igual a 10, que é igual a x ao quadrado igual a 5 vezes 2. A gente vai desenhar um retângulo de área 10, 5 e 5 de largura, 2 de comprimento. E a gente vai trazer esse pedaço aqui bem para cá, igual a 2. Aí a gente vai pegar a metade desse valor aqui, Se aqui é 5 e aqui é 2, aqui é 7 no total. A metade vai ser 3,5. Aí você vai fazer um semicírculo aqui direitinho para descobrir o valor para desenhar, na verdade, o x ao quadrado. Aí você vem daqui, prolonga essa aqui e prolonga essa aqui, e esse quadrado aqui vai ser a resposta que os gregos utilizavam para resolver a equação quadrática. Aí, se vocês extraírem a raiz de 10, basicamente vai dar 3 e alguma coisa, e novamente igual ao método anterior. Vocês vão na régua de vocês, ver se está batendo 3 e alguma coisa aqui,
e 3 e alguma coisa aqui também, e desenha o quadrado para ter certeza que vai acertar a questão, entendeu? Bem, agora eu vou resolver a quinta da AP2 do semestre passado. Usa o método geométrico de completar quadrados de algarismo para resolver a quadrática x ao quadrado mais 4x igual a 140. Bem, basicamente o método do algarismo para resolver quadrática consiste basicamente em você vai desenhar a parte geométrica e a parte aritmética. Na parte aritmética, basicamente tem uma hora que você vai ter que substituir esse valor aqui por esse aqui. Aí depois é só desenvolver e lá no final acha o valor do x. Bem, aqui ó, vai ser x ao quadrado, é um quadrado que tem lado x dos dois lados, x ao quadrado mais 4x, é um retângulo que tem lado x e outro lado 4. Eu reparto esse quadrado em 2, aí fica 2 aqui, aí eu boto ele aqui ó, quadrado lado x e o outro lado 2. Eu boto um aqui, aí o outro eu boto bem aqui, quadrado lado x e o outro lado 2. Aí aqui vai ficar o quê? Aqui vai ser um quadrado, na verdade aqui são retângulos, né? Perdão. Aqui vai ficar um quadrado que tem lado 2 e o outro lado também 2, vai ficar a área 4. Isso aqui é o quê? É x mais 2. Isso aqui também é o quê? X mais 2. Aí a área vai ficar igual ao quê? X mais 2 ao quadrado. Aí eu desenvolvo quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Pronto. Aí x mais 2 ao quadrado é igual a... O que é isso aqui? X ao quadrado mais 4x? Ele já deu na questão. É 140. Basta substituir. Aí vai ficar x mais 2 ao quadrado igual a 140 mais 4. X mais 2 ao quadrado igual a 144. Extrai na raiz de ambos os lados. Nós vamos ter que x mais 2 igual a 12. Ou seja, passando 2 subtraindo, x igual a 10. Bem, agora outro método do algarismo, também para resolver outro tipo de quadrática, que é essa aqui, na nossa prova da P1, x ao quadrado mais 32 igual a 12x. Vai ter uma resolução diferente daquela que eu já apresentei. Basicamente vai ser assim, ó. A gente vai ter que desenhar um retângulo, aqui ó, lado 12 e aqui x, esse é o 12x. Aí aqui a gente vai dividir ele no meio, 6 aqui e 6 aqui. Aí a gente vai fazer um quadrado aqui, ó, do lado 6. Aí aqui vai estar o x ao quadrado, lado x aqui x. E aqui, se esse lado é 6, esse lado aqui é 6 menos x. Aqui também, se aqui é 6, esse lado aqui é 6, esse lado aqui é 6 menos x. E esse lado aqui, ó, qual vai ser o valor de x vezes 6 menos x. E o valor dessa área aqui vai ser 6 menos x ao quadrado. Aí a gente faz o valor desse quadrado, 6 ao quadrado vai ser igual a quadrado do primeiro, ó, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é esses dois retângulos aqui, ó, mais o quadrado do segundo, que é 6 menos x ao quadrado. Aí vai ser 36, vai ser igual ao x ao quadrado mais 2x igual a 2x ao quadrado, só fazer o método do chuveirinho aqui, né? Mais 6 menos x ao quadrado. 36 vai ser igual a 12 menos x ao quadrado mais 6 menos x ao quadrado. Aí da mesma forma, ó, quem é 12x menos x ao quadrado? Quem é esse valor? A questão deu, é 32. Aí substitui aqui, ó, 36 igual a 32 mais 6 menos x ao quadrado. 6 menos x ao quadrado, passando 32 para lá, igual a 4. Extraindo a raiz de ambos os lados, a gente vai chegar aqui, 6 menos x igual a 2, ou seja, x igual a 4. Agora eu vou falar um pouco sobre a transformação de Tartaglia. Eu vou abordar ela resolvendo a questão 4 da AP2 semestre passado.
A questão é a seguinte: dada a cúbica x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 6 igual a zero, usar a transformação em Tartaglia para eliminar o termo x ao quadrado e obter a nova equação. A nova equação cúbica. Aí, essa nova questão em y na prova é uma questão de marcar com 6 alternativas, que tem a alternativa A, B, C, D e a E é o NDA, né? A resposta dessa aqui vai ser a alternativa C. E basicamente a gente vai utilizar a seguinte relação. Essa é a transformação em Tartaglia. Vai eliminar o termo quadrático. A gente chama de x igual a y menos a sobre 3, onde esse a é o valor do coeficiente do x ao quadrado. Aqui, ó, onde a é o termo do x ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, qual é o termo de x ao quadrado? Menos 6, ou seja, o a vai ser menos 6. Aí, aplicando a transformação, x vai ser igual a y menos 6 sobre 3, menos com menos mais, 6 sobre 3, 2, menos com menos mais. Aí fica x mais 2. Perdão, fica x igual a y mais 2. Aí a gente aplica, onde for x, aqui na equação a gente coloca y mais 2. Aí vai ficar y mais 2 ao cubo, menos y mais 2 ao 6 vezes y mais 2 ao quadrado, mais 6 igual a 0. Agora, é bom relembrar a diferença de cubos. A soma de cubos é tranquila porque todos os valores aqui vão ser mais. Só que na diferença de cubos a gente tem que cuidar que esses dois aqui, ó, esses são negativos e esse aqui é positivo. A diferença de cubos vai ser o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Isso aqui é importante porque bem aqui a gente vai ter que desenvolver esse termo ao cubo. Aí desenvolvendo ele, a gente vai chegar na seguinte relação: cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo, menos 6 vezes, aí a gente desenvolve o quadrado, x ao quadrado, quadrado ao primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado ao segundo, mais 6 igual a 0. Resolvendo aqui, ó, vai ficar y ao cubo, mais 3 vezes y ao quadrado, vezes 2, mais 3 vezes y vezes 4, mais 8, menos, aí desenvolvi o cubo primeiro, ó, que distributiva, vai ficar menos 6y ao quadrado, menos 24y, menos 24 igual a mais 6 igual a 0. A gente vai ter aqui, ó, y ao cubo, mais 3 vezes 2, 6, e y ao quadrado, mais 12y, mais 8, menos 6y ao quadrado, menos 24y, menos 24, mais 6 igual a 0. Aqui, ó, a gente vai ter esses termos aqui são iguais, elimina. Aqui, ó, a gente vai ter que mais 12y menos 24y menos 12y. Isso é uma curva daqui. E 8 mais 6 menos 24 vai dar menos 10. Aí essa vai ser a equação resolvente, né? Na verdade, a resolvente é quando o que está bem aqui, na verdade. Essa vai ser a nova equação na variável y. Y ao cubo menos 12y menos 10 igual a 0. Alternativa C. Agora, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a última questão da P2 do semestre passado. Que é essa aqui, ó. Use qualquer método para obter as três raízes da equação cúbica x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0. Basicamente, a gente pode fazer ela por fatoração. Essa fórmula é igual a x ao quadrado vezes x menos 1 menos x menos 1 igual a 0. Distribuindo aqui, ó, a gente vai voltar na fórmula original. A gente vai ter que x menos 1 vezes x ao quadrado menos 1 igual a 0. Se a gente tem um valor que é dando 0, ou esse valor vai ser igual a 0, ou esse valor vai ser igual a 0. A gente iguala x menos 1 igual a 0,
y ao quadrado menos 1 igual a zero. Aqui a gente tira que x igual a 1, e aqui a gente tira que x é igual a menos 1. E basicamente, se a gente aplicar a transformação de Tartaglia e usar a forma de Cardano, a gente e calcular o discriminante, né, dessa equação, ele vai dar igual a zero. Por quê? Porque a gente aqui tem um caso que as três raízes da equação cúbica, elas são reais e duas são iguais e a outra é diferente. É o segundo caso, onde o discriminante dá igual a zero. E aqui a gente vai ter duas raízes reais, três raízes reais, perdão, e duas vão ser iguais. Aí as raízes que resolvem essa equação é x igual a 1, x2 igual a menos 1 e x3 igual a 1. Basicamente, para a gente resolver, extrair as três raízes, né, da equação cúbica, a gente tem que usar a forma de Cardano. E aplicando a forma de Cardano, a gente vai achar uma das equações, uma das raízes, perdão. Aí, quando a gente tiver posse dessa raiz, a gente vai usar o dividir, por exemplo, aqui, ó, que essa aqui foi o exemplo que o professor deu na aula. A gente vai dividir, ó, essa equação, x ao cubo igual a 8. A gente sabe quando as raízes é 2, né? A gente vai dividir a equação x ao cubo menos 8 pelo x menos 2. Aí, dividindo essa equação por essa, a gente obtém essa aqui. Também dá para fazer por fatoração. Vocês podem utilizar o método melhor para vocês, que vocês acharem mais fácil. Aí, com posse dessa equação do segundo grau, a gente vai aplicar a Bhaskara nela. E aplicando Bhaskara nela, essa aqui é a forma alternativa do professor para calcular a raiz quadrada de Bhaskara, que é menos b sobre 2 mais ou menos raiz quadrada de b sobre 2 ao quadrado menos c. E aplicando Bhaskara nela, a gente vai achar as outras duas raízes da equação. Aqui, ó, a gente tem que essa equação aqui deu uma raiz real e duas raízes imaginárias, ou seja, a gente já sabe que o discriminante dessa equação é maior que zero, porque é o primeiro caso, que o discriminante sendo maior que zero, vai ter três raízes distintas. Uma raiz vai ser real, que nesse caso é o 2, e a outra as outras duas vão ser imaginárias, que aqui é o menos 1 mais raiz quadrada de menos 3, e a outra raiz é menos 1 menos raiz quadrada de menos 3. Bem, eu termino o vídeo por aqui e espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês, e eu quero dizer que vocês fiquem bem tranquilos quando for fazer a prova. Confie no potencial de vocês, façam uma oração bem forte para Deus ajudar, né? Porque vocês sabem como é o Bonet. Mas enfim, eu desejo boa sorte para vocês, uma boa prova e vamos que vamos. Valeu, tchau.